Lucas 24. Você que já achou, por favor, mantenha aí sua Bíblia aberta. Todos já encontraram? Lucas capítulo 24, versículo de número 6, diz assim: Ele, Jesus, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, curve sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Senhor, queremos colocar diante de ti, Pai, a vida dos nomes que estão colocados aqui nesse caderno, da família Rodrigues, Miranda, Pimentel. Que o Senhor entre com salvação, Pai, na vida da Adriele, que o Senhor entre com cura, fazendo o impossível, o sobrenatural. E queremos te pedir também, Deus, que em nome de Jesus o Senhor trabalhe nos nossos corações acerca da sua palavra e que nós possamos sair daqui de maneira diferente que nós entramos. É o que eu te peço, Pai, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós, queridos, hoje chegamos aqui à casa de Deus e existe algo especial no culto de hoje, que é a celebração da ceia de Páscoa, uma data especial de que Deus reservou para as nossas vidas, para que nós viéssemos a estar na casa do nosso Deus, celebrando algo de especial. Porém, é sempre bom lembrar, colocar em prática algo que acontece na nossa igreja, nas nossas vidas, cada vez que nós adentramos a casa do nosso Pai, num culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia é o culto onde nós dividimos o vinho, o suco, o pão, celebramos a mesa acerca daquele que se entregou em sacrifício para cada um de nós. Nós nos assentamos à mesa para conversar, para falarmos acerca do reino, e quando nós nos assentamos à mesa, mesa é lugar de conversa, de intimidade, e é lugar onde a gente fala acerca de alguns assuntos que são chatos, são complicados, como diria a minha avó, é aquilo que o que arde cura e o que aperta segura. A mesa é um lugar que aí quando nós nos assentamos para conversar, nós com certeza nós saímos de maneira diferente de como nós nos assentamos nela anteriormente. Nós nos encontramos com pessoas que de repente nós conversamos, aparamos arestas, e nessa noite não vai ser diferente. O Espírito Santo te trouxe até aqui na casa dele, porque ele te fez um convite para se assentar à mesa junto com Cristo, para celebrar a Santa Ceia na presença do Pai. E se você foi convidado para estar na mesa com ele, é porque você é íntimo de Jesus Cristo, porque nós só recebemos na mesa para comer junto conosco aquele com quem nós temos intimidade para falar acerca de qualquer assunto, para falarmos acerca daquilo que está no nosso coração. A mesa é lugar de intimidade, é lugar de concerto e é lugar onde nós nos achegamos para dividir algo especial da parte de Deus. Então entenda no seu coração que você foi convidado para dividir a mesa com Jesus Cristo nessa noite e que o Espírito Santo de Deus quer falar contigo. Então fala para esse irmão que está do seu lado: olha, abre o seu coração, a sua mente, seu entendimento, porque o Espírito Santo tem algo reservado para você nessa noite. E Deus já está falando conosco acerca do nosso futuro, acerca do nosso presente. E existe um versículo no capítulo 23 de Número que diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que a Bíblia fala para nós, do início ao fim, é que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, e Deus, através da sua palavra, ele fala conosco, fala ao nosso coração e fala ao nosso espírito, falando conosco acerca da nossa vida, acerca das promessas que ele tem guardada para mim e para você. Jesus Cristo, ele vai falando acerca daquilo, por exemplo, que ele vai fazer quando ele fala para nós sermos fiel no pouco, para que Deus nos coloque no muito. Quando o Espírito Santo fala para que nós venhamos a ser fiel até a morte, que ele nos dará a coroa da vida. Ou seja, Deus, ele vai falando comigo, ele vai falando contigo acerca daquilo que ele tem reservado para você no
futuro, acerca das promessas que Ele tem, acerca daquilo que Ele tem reservado para mim e para você, porque a palavra de Deus, ela nos cobre de promessas que já aconteceram, que estão acontecendo e que acontecerão nas nossas vidas. Promessas que já aconteceram, por exemplo, a libertação do povo da escravidão da qual ele vivia. Deus prometeu que iria libertar o povo dele e assim o fez. E eu posso ouvir um amém por conta disso? Deus prometeu que daria o seu Filho para mim, para você e para todo aquele que o aceitasse como seu Senhor e Salvador, e aquele que o aceitasse teria a salvação sobre a sua vida. Eu posso ouvir um glória por conta disso? E existe uma promessa também, que no dia que nós partirmos dessa terra e venhamos a ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós adentraremos ao reino do nosso Deus e celebraremos junto com Ele a ceia mais perfeita das nossas vidas. E essas são promessas que ainda vão se cumprir. E eu posso ouvir um aleluia por conta disso? E Jesus Cristo, durante o período que Ele esteve andando nessa terra, durante o período que Ele esteve aqui junto com os seus discípulos, Ele travou diálogos, ele conversou com aquelas pessoas que estavam ao redor dele, explicando para aquelas pessoas exatamente o que iria acontecer. Ele falou: olha pessoal, eu estou aqui com vocês, mas chegará um momento que eu irei embora e que virá o Consolador para ficar com vocês. E o pessoal ficava olhando para ele. Estou entendendo. E aí então Jesus Cristo falou: olha, eu vou ficar aqui junto com vocês, e o traidor que está aqui na mesa, na ceia, vai colocar a mão junto comigo aqui, e vai acontecer. O pessoal ficava olhando: não, estou entendendo o que você está falando, estou entendendo. E as coisas iam acontecendo em volta daqueles homens que andavam junto com Cristo. E Jesus Cristo falou: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E aquelas pessoas ficavam olhando para Jesus Cristo, falando aquilo tudo, e eu estou entendendo o que você está falando. Porém, o verso que você leu junto comigo, ele fala acerca, eu não li tudo para não se tornar uma leitura muito enfadonha, mas ele fala que justamente depois da crucificação de Jesus Cristo, alguns daqueles que andavam com ele, que tinham ouvido cada palavra que Jesus Cristo tinha dito acerca, por exemplo, olha, eu vou ser crucificado, cabe a mim ser entregue aos homens e aos pecadores, sofrer, padecer, ser pendurado, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. As pessoas ouviam aquilo que Jesus Cristo falava e ficavam: estou entendendo o que você está falando, tá bom, tá bom. Mas quando acontece aquele tipo de situação, no terceiro dia, que seria o dia que Jesus Cristo deveria ressuscitar, a palavra diz que as mulheres e alguns dos discípulos foram ao túmulo com óleos aromáticos que haviam preparado. Permita-me explicar alguma coisa. Óleos aromáticos, as pessoas elas iam até o túmulo para visitar o defunto, para perfumar o morto que havia morrido. Ou seja, aquelas mulheres, aqueles discípulos, eles ouviram vezes após vezes: olha, Jesus Cristo falava assim para ele: olha aqui, ó, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E os caras: estou entendendo, tá bom. Olha, presta bem atenção, eu vou morrer, eu vou sofrer, vou passar por isso, por aquilo, mas no terceiro dia eu vou voltar. Aí o pessoal: tá bom. Olha, presta atenção no que eu estou falando com vocês. No terceiro, no terceiro dia eu vou sair do... tá bom. Aí quando chega no terceiro dia, que era o dia que Jesus Cristo falou que ele ia ressuscitar, eles vão até o túmulo para visitar o defunto. Ou seja, Jesus Cristo falou: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles falaram: tá bom. E no terceiro dia, o que eles fizeram? Foram visitar o morto. Ou seja, eu não sei mais ou menos como é que as coisas funcionam, mas se de repente eu falasse para você assim: olha, no domingo o culto começa às 18 horas e semana que vem, ao final do culto, a gente vai pedir comida, pizza para todo mundo. Eu tenho certeza que você chegaria aqui no domingo que vem em jejum, em oração, para chegar aqui e poder comer livremente, porque eu falei que domingo que vem teria algo especial.
Mas as pessoas, quando ouviram aquilo que Jesus Cristo estava falando para a vida delas, elas falaram: não, tudo bem, eu entendi. E no terceiro dia, ao invés de levar, não sei, uma faixa, um carro de som, falando: Jesus Cristo, seja bem-vindo de volta, que bom que o Senhor ressuscitou, elas foram até o túmulo com óleo para ungir o morto. E aí você veja o antagonismo das coisas, você veja como as coisas funcionam de maneira diferente, porque Jesus Cristo falou: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí no terceiro dia as pessoas foram até o túmulo com óleo para ungir o morto. E aí, depois de toda essa explicação, de tudo isso que eu disse ao seu coração e falei a você, a conclusão que você pode chegar era que aquelas mulheres e os discípulos acreditavam no que Jesus Cristo falava, sim ou não? Queridos, se Jesus Cristo falou assim: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar, se no terceiro dia eu vou fazer, o natural da pessoa, de quem acredita, era chegar lá a determinada hora e falar: Jesus Cristo falou que vai voltar tal hora, no terceiro dia eu vou ficar aqui na porta, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas as mulheres, quando chegam lá, junto com os discípulos, eles chegam com óleo para cortejar o morto. E aí, analisando as escrituras, analisando tudo o que aconteceu, hoje em dia a gente olha para esse tipo de situação e fala: meu Deus do céu, como é possível? Essas pessoas andaram com Jesus Cristo, viram Jesus Cristo operando milagres, fazendo prodígios, maravilhas, viram Jesus Cristo prometendo e cumprindo, viram Jesus Cristo falando: vento para, mar cessa. E aí, quando elas têm a oportunidade de mais uma vez contemplar um milagre, elas vivem como se Jesus Cristo não tivesse falado ou feito nada. E aí a gente olha e fala: o quê? Que absurdo, que coisa horrorosa. Como é que pode não acredito que esse povo vivia dessa maneira. Mas eu falei para você que culto de Santa Ceia é culto de fazer bainha, fazer o pé do cabelo, aparar a barba, ou seja, de acertar certas coisas. Queridos, hoje em dia nós olhamos para essas mulheres, olhamos para esses discípulos e falamos: meu Deus, que absurdo essas pessoas que passaram por isso tudo. Mas se nós olharmos para nós vamos ver que nós não vivemos de maneira muito diferente de como essas mulheres viviam. Aí você pergunta, natural: não, você confundiu, pastor. Você entrou na igreja errada, porque não, o que é isso? Que absurdo é esse? Eu não vivo desse jeito não. Tu é doido, é? Eu não vivo, não. Queridos, culto de Santa Ceia é culto de nós nos avaliarmos, amém? E queridos, se nós começarmos a olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que nós, por vezes, não é sempre, é só por vezes, vivemos como se nada daquilo que Jesus Cristo nos disse e nos prometeu fosse verdade e digno de fé. E eu posso ouvir um misericórdia por conta disso. Porque, queridos, por vezes, por exemplo, quando nós ficamos ansiosos, duvidando do dia de amanhã, e aí eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, estou falando daqueles que de repente quando vão dormir perdem o sono, porque a mente começa a pensar demais, e fala: como é que vai ser daqui a 10 anos? 10 anos? Eu estou preocupado com amanhã, então você até que está bem preocupado com 10 anos. E aí, meu Deus, quando nós ficamos ansiosos por aquilo que Deus pode fazer e por aquilo que Ele já fez nas nossas vidas, nós estamos duvidando das promessas de Deus para as nossas vidas. Quando nós começamos de repente a colocar a nossa esperança, a nossa mente em algo que não está ao nosso alcance, em algo que de repente nós não deveríamos depositar a nossa esperança, mas nós pensamos que a nossa solução está naquilo, enquanto na verdade a solução ela está em Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus nos fala aqui acerca de que, olha, quando aquelas mulheres chegam lá, existe um anjo que fala junto com eles e fala assim: olha, lembrem-se do que ele falou
para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Queridos, o que a palavra de Deus está falando aqui para mim e para você é que tem momentos que nós ficamos angustiados, que nós ficamos ali realmente pensando nas coisas, fazemos julgamentos acerca da vida alheia e deixamos de olhar para a nossa própria vida, fazemos julgamentos, lembramos dos pecados dos outros e não olhamos para os nossos pecados, e nesse momento, quando nós fazemos isso, nós estamos esquecendo de olhar para nós, do perdão que Jesus Cristo reservou para as nossas vidas. É o mesmo perdão que Jesus Cristo reservou para a vida daqueles também que nos cerca, para a vida daqueles que estão ao nosso entorno. Quando nós esquecemos de olhar para nós apenas e começamos a olhar para o nosso entorno, nós nos esquecemos do perdão de Jesus Cristo para a minha vida, que me alcançou, que é poderoso para alcançar a vida daqueles que me cercam. Quando nós começamos a olhar para as situações e não para Jesus Cristo, nós nos esquecemos daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para as nossas vidas. Mas existe algo especial para mim e para a sua vida reservado na palavra de Deus, e que Ele jamais nos deixa esquecer. Lembre-se daquilo que Jesus Cristo te falou um dia. Lembre-se daquilo que a palavra de Deus diz para você, que já foi conquistado na cruz do Calvário. Eu não sei o que foi que Jesus Cristo falou para você diretamente, eu não sei o que o Espírito Santo de Deus, o Filho do Homem, falou para o seu coração, mas Ele falou algo especial para você. Ele fez promessas para o seu coração. Então nessa noite, se de repente você chegou aqui angustiado, você chegou aqui amargurado, pensando naquelas situações que te oprimem, lembre-se daquilo que Jesus Cristo falou para você um dia. Lembre-se da promessa que Jesus Cristo te fez. Traga à memória aquilo que pode te trazer esperança, porque um dia Jesus Cristo fez promessa na sua vida, e a palavra de Deus fala hoje: olha, lembre-se do que Ele falou para você quando andava junto contigo. Lembre-se das palavras de Deus para a sua vida. Lembra daquilo que Deus te prometeu. Lembra daquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida. Lembra daquilo que Jesus Cristo disse que ia resgatar para você. Lembre-se daquilo que Cristo te prometeu. Porque, queridos, aquelas mulheres, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, aquelas pessoas que foram ali cortejar o morto, eles haviam se esquecido da promessa que Jesus Cristo havia feito, que era que Ele iria ressuscitar. Ele, que estava ali naquele momento na porta, falou: olha, Jesus Cristo falou para você determinadas coisas. Ele falou que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos pecadores, mas que seria ressurreto ao terceiro dia. Existem situações sim que chegam nas nossas vidas e que nos transformam, que mudam a nossa capacidade de discernir e ver as coisas, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje para falar: olha, lembra das promessas que Deus te fez. E entenda que aquelas mulheres, quando elas estiveram ali, os discípulos, quando estiveram naquele mesmo lugar, há poucos dias anteriores, eles tinham visto Jesus Cristo padecer. Porque, entenda bem como foi a situação. Jesus Cristo, Ele padeceu, Ele veio com um sofrimento, passou pela cruz, pelo açoite, por todas aquelas situações que Ele passou. E as mulheres, os discípulos, e alguns deles estavam ali ao pé da cruz, vendo Jesus Cristo sofrer. Então Jesus Cristo, Ele é retirado da cruz e colocado no túmulo. Aquele lugar, aquela geografia, aquela situação, a última vez que aqueles discípulos e aquelas mulheres tinham estado naquele lugar, eles tinham visto um Jesus Cristo padecer. Eles tinham visto um Jesus Cristo sofrendo. Eles tinham visto um Jesus Cristo morto. E tem certas situações que acontecem na minha e na sua vida, que certos lugares são colocados com um significado de morte para você. Eu, se pudesse falar da minha vida, por exemplo, existe um hospital ali em Laranjeiras, que toda vez que eu passo perto do hospital, eu lembro: olha, foi aqui. Você passa por certos lugares que você evita até de entrar, porque você fala: fulano morreu aí, eu não vou entrar não. Porque se fulano morreu aí, meu caminho vai ser o mesmo. Quando eu passo, por exemplo, na maternidade escola,
Eu lembro que toda vez que eu passava na porta da maternidade escola, minha mãe falava: olha, meu filho, foi aqui que você nasceu. O tempo passou, agora quando eu passo na maternidade escola, eu falo: olha, foi aqui que eu nasci e foi aqui que meu filho nasceu. Então toda vez que eu passo na porta da maternidade escola, a lembrança que eu tenho é de alegria. É de um momento que algo mudou a minha história para positivo. Mas existem certas situações, tal qual essas mulheres e os discípulos estavam passando, que aquela localidade significava para elas um lugar de dor, um lugar de amargura, um lugar que elas chegavam e viam a morte naquela localidade. Existem, queridos, certas situações nas nossas vidas que, por mais que existam promessas, por mais que existam coisas que estejam reservadas, aquela situação ganhou um significado negativo para nós. Por exemplo, quando de repente alguém fala assim: olha, você vai casar de novo. O pessoal fala: Deus que livre. Para mim já deu. Porque não, casamento para mim eu estou fora. Quando a pessoa fala assim: olha, você vai ser restituído, você vai ter uma loja, você vai ter um negócio novamente, a pessoa fala: Deus que me perdoe, eu quero distância disso. Porque quando eu tive loja, eu fiquei endividado, isso, aquilo, outro, e para me resgatar daquilo, não, estou fora. Olha, você vai ter... não quero isso mais não, porque quando eu passei por aquela situação, o que eu vi, eu caí na vala da depressão, fiquei deprimido, fiquei triste, então não quero mais saber disso. Me deixa aqui, aonde eu estou, porque aqui tá legal. Porque o que tem no seu coração reservado para aquela situação é um sentimento de morte. É um sentimento que você não quer visitar porque o significado é negativo na sua vida. Tal qual aquelas mulheres naquele lugar, para ela era a morte de Cristo. Mas entenda que a promessa de Jesus Cristo estava atrelada àquela situação. E a ideia do inimigo da alma daquele povo era transformar aquilo que seria a bênção em maldição, transformando a visão daquelas pessoas para aquilo como sendo um lugar de maldição. Ou seja, aquele lugar era o lugar da morte de Jesus Cristo. O inimigo queria colocar na mente daquelas mulheres, dos discípulos: olha, aquele lugar é lugar de desgraça. Eu não sei o que foi que o inimigo tentou colocar no seu coração como sendo um lugar de desgraça, mas o reino de Deus, o reino do céu fala para você nessa noite que esse lugar não é lugar de desgraça, é lugar onde a ressurreição vai acontecer. Esse lugar não é lugar de morte, é lugar de vida. Esse lugar é lugar onde a bênção está reservada. Esse lugar é onde as promessas vão ser colocadas de pé novamente. Esse lugar onde você viu Jesus Cristo padecendo vai ser o lugar onde você vai ver Jesus Cristo de pé novamente. Esse lugar onde você sofreu vai ser o lugar onde a bênção vai chegar nas suas mãos, porque a sua promessa, aquilo que Deus te falou, Ele não voltou atrás. Aquele lugar, Jesus Cristo falou: olha, eu vou ressuscitar no terceiro dia. As pessoas olharam e falaram: como? Se eu visse padecendo, morrendo, sangrando, as promessas de Deus ainda estão de pé sobre a sua vida. E não importa o que o lugar signifique para você, o que importa é que Deus disse acerca daquele lugar, e que Deus falou acerca da sua vida, é que você é fonte de bênção, é que você é fonte de inspiração, é que você é algo especial nas mãos do seu Pai. E as promessas que Deus te fez, o mundo de repente olha e fala: olha, você fracassou, você não chegou, você não alcançou, mas o céu te diz, Jesus Cristo fala: calma que no terceiro dia eu ressuscito. Fique calmo que as promessas ainda estão de pé. Aquilo que o mundo diz que não tem graça, o Pai olha e fala: a graça foi colocada sobre a sua vida. Então, por favor, erga as suas mãos aos céus, porque existe esperança, porque é o terceiro dia. Ele vai ressuscitar e aquilo que era morte vai se transformar em vida. Não importa como você vê o lugar, não importa como você entende que é aquele lugar, o que importa é a promessa que Deus fez sobre a sua vida. As mulheres, os discípulos foram naquele lugar para visitar o morto, mas o céu tinha reservado algo para o coração deles, é que olha,
Ele está vivo. Vocês vieram aqui ver aquilo que não tem mais vida, mas a vida ainda habita nesse lugar. De repente você olha para você e fala assim: olha, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais o que fazer. Na idade que eu estou, não tem mais como. Na idade que eu tenho, não existe mais esse tipo de situação. Do jeito que eu estou, eu não vou alcançar aquilo que Deus colocou no meu coração como sendo uma promessa. Mas entenda que Ele te trouxe aqui para falar: olha, lembre-se daquilo que eu te falei, lembre das promessas que eu te fiz, lembre daquilo que eu prometi na sua vida, e que apesar daquilo que você pensa, ainda está de pé as promessas que Deus te fez. Não existe situação que possa parar os planos de Deus que estão transcorrendo na sua vida. Você de repente olha para a situação e fala: olha, esse lugar é de morte. Mas Deus te fala: não, aqui é um lugar de vida, porque aqui a ressurreição vai acontecer. Você de repente olha para si e fala: não, isso aqui é um lugar de morte, isso aqui é um lugar que não tem mais jeito, porque eu conheço a minha estrutura, eu conheço a minha idade, eu sei que eu não posso mais chegar. Mas aí Deus está falando para você: não, é o contrário, é nesse lugar aí que eu vou fazer um milagre, é nesse lugar aí que as coisas vão ficar de pé de novo, é nesse lugar aí que o Filho do Homem vai ficar de pé, porque Ele te prometeu, Ele fez a promessa. Então lembra daquilo que Deus te falou. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu, mas apesar de repente você ter se preparado para visitar um morto, o que você vai contemplar são as promessas estando de pé, são as promessas se levantando novamente, se colocando ao seu lado e falando: olha, não acabou, não foi colocado para trás, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. E Ele não se arrependeu. Ele não rasgou o decreto, Ele não disse que acabou. Ele, pelo contrário, Ele explicou: olha, eu vou padecer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Existem situações que vêm sobre a nossa vida que a gente fica assustado, sim, mas olha, calma, porque as promessas ainda estão de pé sobre a sua vida. Calma, que as promessas ainda vão acontecer. Você tem pensado que é morte, você tem visto um lugar que de repente algo de ruim aconteceu, e de repente esse lugar de ruim que aconteceu alguma coisa, você chama de vida. Você fala: olha, a minha vida aconteceu determinadas coisas que eu vim desembocar nesse caminho, e aquilo que eu achava que seria lugar de vida, hoje em dia eu olho e falo: não, a minha vida hoje em dia é lugar de morte. Eu tenho me preparado vezes após vezes, apesar das promessas que Deus me fez, eu tenho me preparado para visitar o túmulo com óleo aromático para ungir o morto. Isso que nós chamamos de vida é o lugar onde Deus reservou para fazer um milagre. Isso que de repente você se preparou para o pior acerca da sua vida é o lugar onde Deus falou: olha, eu vou operar um milagre ainda aí nesse lugar. Aonde você acha que não tem mais vida, aonde você se preparou com olhos, porque você falou: olha, desse lugar só sai morte, da minha vida não há mais nada de bom para acontecer. É nesse lugar chamado vida que você tem, que Deus tem algo preparado para fazer o sobrenatural acontecer. Você de repente se preparou para visitar o morto, você se preparou para o pior, mas chegando naquele lugar você encontrou um anjo que falou: olha, lembra daquilo que Jesus Cristo te falou. Você se preparou para o pior para a sua vida, mas as promessas de Deus ainda estão de pé. As promessas de Deus, elas não morreram na sua vida. As promessas continuam em curso, continuam acontecendo, e independente de como você tenha se preparado, as promessas vão se colocar de pé novamente. Vocês de repente olharam para determinadas situações, e como aqueles discípulos, como aqueles apóstolos, nós estamos vivendo como se não houvesse o cumprimento da promessa, porque nós vimos Jesus Cristo ser colocado dentro do túmulo. Você viu o seu sonho, os seus planos sendo colocados dentro do túmulo.
Você viu o que aconteceu sendo enterrado, sofrendo, padecendo, sendo deixado para trás. Mas as promessas ainda estão de pé. Lembre-se do que Jesus Cristo falou com você. Lembre-se daquilo que Jesus Cristo te prometeu. Lembre-se daquilo que Jesus Cristo disse que ia fazer na sua vida e que realmente Ele vai fazer. E você de repente pensa, não, mas eu vi Ele sendo colocado morto. Mas Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele prometeu que no terceiro dia Ele iria ressuscitar. Então no terceiro dia Ele vai ressuscitar. Ele prometeu algo sobre a sua vida que de repente você olha e pensa, não há mais tempo para isso acontecer. Mas se Jesus Cristo te prometeu, Ele vai cumprir e Ele vai se colocar de pé e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer, não só na minha vida, mas na sua vida, na vida desse irmão que está do seu lado, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se existe uma promessa sobre a sua vida, e eu creio que existe, eu posso ouvir um glória por conta disso, as promessas ainda estão de pé, elas podem até estar colocadas dentro do túmulo, mas Jesus Cristo prometeu, Ele vai cumprir, ainda que demore 1, 2 dias, no terceiro dia Ele vai ressuscitar e se colocar de pé, e vai fazer com que o milagre aconteça na sua vida. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas aqueles que creem, por favor, erga as suas mãos aos céus e dê uma salva de palmas a esse Deus, porque as promessas ainda estão de pé. Ainda que demore, queridos, ainda que a visão que nós venhamos a ter e que nós tenhamos nos preparado tenha sido para o pior, as promessas ainda estão de pé. Nós chegamos no lugar para visitar o defunto, para visitar o morto, os nossos sonhos foram deixados para trás, mas na verdade os nossos sonhos ainda estão de pé. E Jesus Cristo te trouxe até aqui nessa noite, te colocou na mesa junto com Ele, para trazer a memória do seu coração, para que você se lembre daquilo que Ele te prometeu. Pergunta para esse irmão aí que está do seu lado, você tem promessas sobre a sua vida? De repente ele fala, olha, eu tenho, mas nos olhos dele, nos olhos dela, você vê que aquele eu tenho, mas vou fazer o quê, né? Eu tenho, mas tá lá a minha promessa guardada. Eu já vou lá, visito a minha promessa com óleo, passo aquele óleo, falo, eu lembro dessa promessa, olha aqui, ó. Vou passar esse óleo no defunto, porque minha promessa está aqui, ó. Olha ela morta aqui, ó. Mas o que Deus está falando para você é que a sua promessa não precisa desse óleo. A sua promessa está de pé, está com o coração batendo, está em curso e há de alcançar o seu coração. E nós estamos aqui nessa noite, nos assentando à mesa junto com esse Cristo para ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E você vai receber aí no seu lugar os elementos da ceia, os elementos do cálice, o pão, que você possa, em nome de Jesus Cristo, trazer ao seu coração aquilo que pode te trazer esperança. Aquela promessa que Jesus Cristo fez sobre a sua vida, aquele algo que Ele te prometeu, que você possa trazer ao seu coração nessa noite e de maneira especial trabalhar no seu coração acerca daquilo que Deus te prometeu. Lembre daquilo que Deus te prometeu. Lembre daquilo que Ele te falou no início da caminhada. Lembre que Ele disse que estaria de pé, que estaria te visitando, que nós teríamos dias de regozijo nessa terra. Lembre-se das promessas que Deus te fez. Traga à memória aquilo que Deus te prometeu um dia. Porque eu creio que Deus te prometeu algo especial sobre a sua vida e que ainda não se cumpriu. E aí o Espírito Santo de Deus pergunta para mim, pergunta para você, como você tem tratado essa promessa? Você tem levado óleo para ungir aquilo que está morto? Ou você tem esperado e tem visitado, tem ido ao lugar da promessa, crendo que a promessa está viva? Crendo que aquilo vai se cumprir na sua vida. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor.
Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. E nós, Deus querido, Pai amado, estamos na Tua presença, Pai, para louvar e engrandecer Teu santo nome, Pai, acerca do Teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque hoje podemos entrar na Tua casa, sentarmos na Sua mesa, Pai, e, Senhor, cearmos junto contigo, Pai. E, Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz, pelo Teu sangue moído na cruz do Calvário, Pai, por aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Deus querido, Pai amado, nós bem sabemos, Pai, que aquilo que o Senhor havia de fazer, Pai, foi consumado, Deus, na cruz do Calvário acerca da salvação, Deus. Mas, Pai querido, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, adentrar na Tua presença, Deus, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, Pai, e apresentar diante de Ti, Pai, esse pão que simboliza, Deus, em nome de Jesus, o Teu corpo moído na cruz do Calvário, Pai. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, pedir que o Senhor ministre sobre as nossas vidas cura, Senhor. Que o Senhor ministre sobre a nossa vida, Pai, salvação, Pai. Que o Senhor ministre sobre as nossas vidas uma unção especial, Deus, para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, ter a nossa fé renovada, Pai. Que nós possamos, Deus, estarmos de pé, Senhor, e contemplarmos, Pai, o Senhor que é vivo, contemplarmos, Pai, um Senhor que é poderoso, contemplarmos, Pai, um Deus, Pai, que venceu a morte, que está de pé, Pai. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus Cristo, também pedir que o Senhor coloque no nosso coração a lembrança daquilo que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas, Pai, como promessa, Senhor. Promessa que nós teremos uma família, promessa que nós teremos vida e vida em abundância, promessa que nós teremos saúde, promessa, Pai, que nós, Senhor, triunfaríamos nessa terra, promessa, Pai, que o Senhor estaria junto conosco até a consumação do século. Pai querido, Deus amado, trabalha nos nossos corações, Pai, trazendo uma unção especial, trazendo do Teu poder, trazendo da Tua presença, Pai. Deus querido, Pai amado, que nós, quando estivermos participando do pão, o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai, refazendo, Pai, o nosso coração, Pai, tão quebrado, Senhor, o nosso coração, Pai, que sofre, que sangra na Tua presença, porque, Deus, a esperança que se adia faz adoecer o coração, Pai, e nós, Deus Todo-Poderoso, queremos, Pai, ter o nosso desejo realizado para que nós possamos ter o nosso rosto formoso e celebrando na Tua presença. Então, Pai querido, apressa-te em socorrer-nos, Pai. Coloca da Tua destra sobre as nossas vidas, Pai, porque, Deus, nós ansiamos e precisamos de um toque Seu, Pai. Para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem as promessas de vida eterna? Pai querido, recebe-nos, Deus, como Teus filhos, Pai. Recebe-nos, Deus, como Teu amado, Pai. Recebe-nos, Senhor, para louvor da Tua glória, Pai. E que, Deus, que ao participarmos desse pão, Pai, ocorra algo sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor trabalhe nas nossas mentes, nos nossos corpos, Pai, trazendo saúde e restauração, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus, poder participar do pão. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Dê graças ao Teu Pai por aquilo que Ele te fez, porque Ele te trouxe até a casa dele nessa noite para te lembrar mais uma vez que existem promessas sobre a sua vida que ainda estão de pé e que ainda estão transcorrendo. Existem promessas que não morreram, existem promessas que ainda estão passando pelo processo e que no momento certo irão ressuscitar na Tua presença e nós ficaremos como quem sonha. Abra aí o seu cálice, por favor, com cuidado, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, Pai amado, eis aqui, Pai, o seu cálice, Senhor, que simboliza, Senhor, o Teu sangue vertido na cruz do Calvário, sangue da aliança, Pai, sangue que nos lava, sangue que nos cura, sangue que nos purifica, sangue, Pai, que nos dá uma nova oportunidade, sangue que refez a aliança, Pai, sangue esse, Senhor, que nos purifica, nos limpa, nos guarda, Senhor, nos dá uma nova oportunidade.
Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela cura, pela libertação. Nós te louvamos e te agradecemos porque hoje não existe mais condenação sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque, Senhor, quando nós pedimos perdão pelo nosso pecado, o Senhor nos lava mais uma vez no sangue do Cordeiro. O Senhor derrama da tua graça sobre nós. O Senhor refaz da aliança. E, Pai querido, nesse cálice representa, Senhor, o teu sangue derramado e a aliança que foi feita conosco. Pai, Deus Todo-Poderoso, hoje nós podemos te chamar de Pai, Senhor, porque através desse sangue e do nome de Jesus Cristo, Pai, todo o poder foi dado a nós, Pai. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ao tomarmos esse cálice, o Senhor restabeleça a tua aliança conosco, que o Senhor refaça de repente algo que se perdeu na nossa caminhada, que o Senhor dê um sopro de fôlego de vida sobre aquele sonho que foi deixado para trás, sobre aquilo que nós esquecemos, Deus, mas que no céu ainda está ligado, naquilo que no céu ainda está colocado de pé. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ao tomarmos esse cálice, Senhor, haja, Senhor, um avivar da nossa fé novamente, e que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor nos prometeu um dia e que ficou para trás, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que nós possamos nos lembrar que as promessas ainda estão de pé, que nós possamos nos lembrar que o Senhor ainda é um Deus conosco, que nós possamos nos lembrar que o Senhor tem trabalhado incessantemente na nossa vida e que nada vai nos faltar. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse cálice, Senhor, por tudo que ele simboliza, Pai, e te pedimos, Senhor, restabelece a sua aliança, renova a sua aliança conosco, Pai, em nome de Jesus, poder participar do cálice, dando graças ao nosso Senhor. Você que já tomou seu cálice, você que já... Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus Cristo, glorificando e exaltando ao Cordeiro Santo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, feche seus olhos, curve sua cabeça mais uma vez. Vamos orar a esse Deus que é poderoso e digno de todo louvor e toda glória. Amém? Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, glorificando, exaltando o teu santo nome, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estarmos aqui mais uma vez, Pai, para celebrar ao Cordeiro Santo, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor escolheu a nós primeiro, Pai, porque o teu Espírito Santo ministrou sobre as nossas vidas e porque, Deus Todo-Poderoso, hoje nós podemos, Pai, celebrar junto contigo, Pai, esse momento tão importante. Nós, Deus Todo-Poderoso, somos, Pai, gratos, Senhor. Nós somos, Pai, felizes, Pai, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor, Pai, nos libertou, porque o Senhor fez o possível, Pai, e o impossível por cada um de nós. Pai querido, Deus amado, o Senhor nos resgatou, nos lavou no teu sangue, Pai. O Senhor nos deu a alcunha de filho, Pai, e nós, Senhor, te louvamos, Pai, e te agradecemos por conta disso, Pai. Quem éramos nós para que o Senhor olhasse para nós, Pai? Quem éramos nós para que o Senhor se importasse conosco? Mas Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos deu o teu Filho, Pai. O Senhor nos deu aquele que se entregou no madeiro para que nós pudéssemos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, levantarmos as nossas mãos aos céus, para que nós pudéssemos, Senhor, render o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Senhor recebesse dos céus, Pai, aquilo que nós te entregamos aqui na terra. Ah, Deus querido, Pai amado, nós, Senhor, somos gratos pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor ressuscitou no terceiro dia e cumpriu as tuas promessas, Pai, como estava escrito na tua palavra. E Deus querido, Pai amado, nós queremos manter o nosso coração livre, nós queremos manter o nosso coração vivo, Pai, acerca das promessas que o Senhor tem na individualidade de cada um de nós, Pai, porque existe algo que o Senhor prometeu para cada um de nós e que ainda há de ser cumprido, Pai. E nós te pedimos, Senhor, trabalha nos nossos corações, Pai, nos mantém vivo, Pai, para que nós possamos ver as promessas que o Senhor prometeu para cada um de nós. Nos mantém com saúde para que nós possamos, Pai, desfrutar das tuas promessas sobre as nossas vidas. Pai querido, Deus amado, nós te pedimos, Senhor, mantenha os nossos olhos abertos para que nós possamos ver as promessas que o Senhor
tem para as nossas vidas. Senhor, nos faz lembrar, Senhor, que nós, Senhor, venhamos a lembrar das tuas promessas sobre as nossas vidas, e nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor dê um sinal sobre as nossas vidas do teu querer, do teu efetuar, do teu realizar, da tua destra estendida para nos abençoar. Nos dê, Senhor, um sinal que o Senhor está de pé ainda no trono, trabalhando nas nossas vidas, e que nós possamos ver, Pai, as tuas promessas, Senhor, se realizando nas nossas vidas de maneira sobrenatural, Pai. Que aquilo que nós já esquecemos, que o Senhor venha nos lembrar. Que aquilo que nós deixamos para trás, que o Senhor venha nos lembrar. Que aquilo, Senhor, que nós, Senhor, de repente enterramos, Pai, e denominamos como morto, que o Senhor venha nos lembrar que ainda está de pé, Senhor. Que Deus querido, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas durante essa semana, nos guardando, nos livrando de todo mal, e que nós possamos, Pai, voltar para casa e encontrar um lugar aprazível, um lugar de paz, Pai, um lugar onde o Seu Espírito Santo faz morada e trabalha incessantemente nas nossas vidas. Nos dá, Senhor, uma noite de sono debaixo da Tua presença, Pai. Que o Senhor trabalhe em nosso favor enquanto nós dormimos, Pai. Ah, quão maravilhoso é isso, Pai. E que Deus Todo-Poderoso, que nós possamos acordar amanhã tendo a certeza, Pai, que o Senhor é um Deus conosco, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rique e abundantemente em nome de Jesus.